mentalidade científica é algo dado por Deus ao ser humano. É Deus quem nos dá a capacidade de pensar, de raciocinar. É Deus quem potencializa a nossa capacidade mental. Toda vez que eu vou ensinar e antes de iniciar gravações, por exemplo, de aulas, eu oro a Deus e digo: "Deus, potencialize a minha capacidade mental". Sem Deus, sem a ação de Deus sobre a nossa vida, nós não temos inteligência, não temos condição de pensar, não temos raciocínio. Fé cristã, conhecimento científico podem andar de mãos dadas, sem dúvida nenhuma. Quanto maior nós formos como ou quanto maiores nós formos como pesquisadores, maiores instrumentos de Deus nós seremos também. Por quê? Porque é Deus quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. A Bíblia não tem por objetivo fazer defesa científica. A Bíblia tem como objetivo declarar a revelação de Deus à humanidade, mas a Bíblia anda de mãos dadas com a ciência. Infelizmente, tem alguns que querem usar a ciência para combater a Bíblia, mas isso é uma opção. Mas é possível crer na palavra de Deus e na ciência. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Academia de Pregadores, às nossas lições bíblicas de Escola Dominical do Rico dos Jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando neste quarto trimestre de 2023 sobre prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 4. Olha aí, ó, na sua tela, a lição de número 4, do dia 22 de outubro. O título da nossa lição é A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Você já parou para pensar que é possível que o conhecimento científico ande de mãos dadas com a fé cristã? Eu vou te recomendar ver alguns vídeos do pastor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um cientista brasileiro, é pastor, e ele fala com conhecimento científico de muitas coisas que fortalecem a nossa fé. É possível ser um cientista crente, crer em Deus. Na verdade, quanto mais pesquisas se fazem agora depende do foco com que a pessoa pesquisa. "Ah, eu quero fazer uma pesquisa para combater a existência de Deus". Ok, a pessoa vai se ela não abrir o coração para o falar de Deus na vida dela, ela vai, viver nesse ciclo. Mas quando ela abre o coração para isso, as coisas mudam. Por exemplo, Augusto Cury, que é, assim, uma referência hoje, na área de neurociência, que estuda comportamento humano, ele começou a estudar o comportamento de Jesus, de forma psicológica, para combater Cristo. E ele foi persuadido e se tornou crente na pessoa bendita de Jesus. É possível sim, revelar ter a revelação de Deus de forma mais profunda a partir da investigação científica. Depende da ação, depende da nossa atitude, e nós falaremos isso na aula de hoje. Qual é a nossa razão ao pesquisar algumas coisas? Isso vai definir realmente o caminho que nós vamos trilhar. Mas vamos ao texto principal da nossa lição, que está em Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus realmente criou todas as coisas. Nós cremos nisto. E a própria ciência já provou isso também. Resumo da lição: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar que nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Como eu disse, por que esse pesquisador está pesquisando? Ele está pesquisando de forma neutra? Ok, vamos pesquisar então um fato bíblico. Vamos pensar nisso. Ah, alguém vai se dedicar a pesquisar um fato bíblico. Mas ele vai fazer isso de forma neutra? Ele vai simplesmente fazer
Não, vamos ver a veracidade disso, vamos ver as provas científicas, as provas arqueológicas disso, ou ele já vai pesquisar com uma visão preconcebida, eu vou pesquisar, provar que Deus não existe. Este é o erro de alguns cientistas, não vou dizer nem de muitos, este é o erro de alguns cientistas. Se a pessoa pesquisar de forma neutra, ela vai realmente perceber, em algum momento, a ficha dela vai cair, fala: "Não, não é possível, isso aqui prova a existência de Deus". Existe um livro publicado, me parece que a primeira publicação em 1952, eu tenho uma dessas publicações, o livro se chama "E a Bíblia Tinha Razão". É um livro que contém diversas pesquisas científicas de cientistas que estavam pesquisando para comprovação de fatos bíblicos. E então eles escreveram um livro "E a Bíblia Tinha Razão", e ela tem. O texto bíblico que está em Isaías capítulo 44, versículos 24 e 25, e Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 35. Eu fiz a citação desse texto de Romanos na aula passada. Vamos lá, Isaías capítulo 44, versículo 24 e 25. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e que enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno as ciências deles. Ou seja, Deus tem todo poder, ele faz, ele faz. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 35. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí Paulo vai dizer: porque dele, versículo 36, né? Porque dele, por ele e para ele. Porque dele, todas as coisas vieram dele. Porque dele, por ele, todas as coisas são sustentadas por ele e para ele. Todas as coisas visam sua glória. São todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Muito bem, vamos lá. Introdução da nossa lição. Nós veremos, cadê aqui? Veremos nesta lição que a fé e ciência não são inimigas. A fé e a ciência não são inimigas. Primeiro ponto, o racionalismo e a fé cristã. Primeiro parágrafo, racionalismo. Para o racionalista, tudo escapa, tudo que escapa à luz natural não merece ser considerado. O racionalismo foi um movimento que surgiu dentro do iluminismo. O iluminismo surgiu no século XVII. Para você ter uma ideia, a reforma protestante contribuiu para gerar o iluminismo. O iluminismo traz essa ideia, porque é como se a mente do homem tivesse sido iluminada, e dentro do iluminismo ocorreu um movimento chamado racionalismo, que fez com que o homem acreditasse que tudo que pode ser analisado pela razão realmente pode ser digno de crença. Nós temos que entender uma coisa: raciocínio é uma coisa, racionalismo é outra. Entendeu? Nós precisamos compreender isso. Outra coisa que a gente precisa compreender é que a fé, ela não pode ser uma fé maluca, louca também, porque tem uns que dizem: "Ah, a gente crê, acabou", é uma fé utópica. John Stott, anote isso aí para você ler esse livro, um livreto fininho que a gente lê numa sentada. Você senta, lê e levanta. John Stott escreveu um livreto chamado "Crer é também pensar". E nesse livreto ele fala que a fé não está ligada à razão, porque nós cremos num Deus do impossível, mas é preciso existir um ponto de contato entre a fé e a razão. A fé não pode ser utópica, porque se por um lado nós temos alguns que querem gerir uma fé racionalista, e repito, uma coisa é o raciocínio. Raciocínio é o exercício da nossa inteligência para compreender as coisas. Racionalismo é o exercício da mente humana para provar que é possível compreender só aquilo que, através da razão, é compreensível. Então, despreza a revelação de Deus. Então, raciocínio, sim.
Racionalismo, não. Por outro lado, tem alguns que querem viver uma fé utópica. "Ah, Deus me revelou, Deus me falou". Mas qual é o fundamento disso? Não interessa, porque Deus me falou. Não, tem que ter um ponto de contato entre a fé e a razão. Então, para o racionalista, tudo o que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. Outra coisa, é impossível conhecer Deus só através da razão, mas Deus usa a nossa razão a fim de nos trazer a revelação. A revelação de Deus ocorre na nossa razão. Nós não conhecemos Deus só através da razão, mas a revelação de Deus ocorre na nossa razão. Outra coisa que eu notei aqui, não posso deixar de falar: fé e ciência têm áreas de atuação diferentes, mas andam juntas. A fé declara revelação em Deus. A fé nos faz crer em Deus. A ciência nos leva a investigar através de uma capacidade intelectual que já nos foi dada por Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto, crer ou duvidar. Crer ou duvidar. Imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, mas salutar, pois impulsiona os cientistas a impulsionam os cientistas a estudarem para obter uma resposta. Contudo, se tratando das sagradas escrituras e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvida. Ah, mas vamos pesquisar, vamos estudar, ok. Mas no que se refere ao que a Bíblia ensina em relação a Deus, não há dúvida, ok? Não há dúvida. A pesquisa científica nos leva a pesquisar para esclarecer as nossas dúvidas. Em se tratando da revelação de Deus, talvez a gente não compreende agora, mas no convívio com Deus, no exercício da fé, Deus vai se revelando e nós vamos compreendendo melhor aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus. Quer compreender bem o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Tem um relacionamento com o autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Deus. E quem propõe esse relacionamento? O Espírito Santo. Ok? Ah, imagine que eu quero compreender bem algo que um escritor escreveu. Você já imaginou se eu pego o telefone, ligo para o escritor e converso com ele: "Ó, o que que o senhor quis dizer? Isso já aconteceu comigo. O que que o senhor quis dizer e tal?". Aí eu compreendo. O problema é que tem gente querendo compreender a Bíblia sem ter um relacionamento com o autor da Bíblia, sem ter um relacionamento com quem a Bíblia revela. Aí não vai conseguir compreender nunca. "Ah, mas eu não compreendo a Bíblia". Comece a se relacionar com o Deus da Bíblia, que você vai ver que a revelação de Deus vai aclarar em sua mente, em seu intelecto, aquilo que a Bíblia está ensinando sobre Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso.
E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O primeiro ponto, aprender e produzir conhecimento. Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional. Então foi Deus quem nos deu essa capacidade. Como eu disse, nós podemos orar pedindo a Deus que potencialize a nossa capacidade mental. As escrituras sagradas também nos mostram o exemplo de Salomão. Quem fez dele o homem mais inteligente de todos os tempos? O Deus Todo-Poderoso. E Tiago nos ensina sobre isso. Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá sem medida e não lança em face. Uma coisa é a inteligência, outra coisa é o conhecimento, e outra coisa é a sabedoria. Só Deus verdadeiramente nos dá sabedoria. Segundo ponto, a ciência tem sua importância. Primeiro parágrafo, buscando respostas. E o nosso escritor nos diz que a ciência não tem resposta para tudo. Realmente não tem resposta para tudo. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a resposta para muitas dúvidas da humanidade em relação ao sofrimento, à dor, à morte. A resposta está na queda. A Bíblia traz a resposta. Aquilo que a ciência não responde, a Bíblia traz resposta. Mas como que a Bíblia traz resposta? Porque a Bíblia é uma defesa científica? Não, a Bíblia fala do amor de Deus, a revelação de Deus, do pecado da humanidade e do que Deus fez para remir a humanidade desse pecado. Segundo parágrafo, segundo ponto, as intenções corretas. A ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. A busca pelo saber é legítima. O que é preciso entender é que nós não estamos aqui dizendo que não se pode buscar o saber, que não se pode buscar a investigação. Olha aí, ó, na sua tela o que o nosso escritor diz. Muitos querem produzir ciência visando somente levar as pessoas a desacreditarem de Deus. E aí foi onde que eu disse agora há pouco, onde eu anotei aqui, ó, quais os motivos da investigação científica? A gente está investigando de forma neutra, é só para confirmar um fato, ou a gente está investigando para provar que Deus não existe? É preciso ter cuidado, porque às vezes uma investigação científica, ela já tem uma ação preconceituosa, preconcebida. Ela não investiga para provar. Ela não investiga para saber, ela investiga provar que Deus não existe. Outra coisa, a ciência comprova a existência de Deus. Eu já citei aqui, por exemplo, o livro E a Bíblia tinha razão. A ciência comprova a existência de Deus. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o crente reconhece que a ciência tem a sua importância, e tem sim. E o nosso escritor vai dizer que nós constatamos que a ciência tem o seu valor, entretanto, devemos considerá-la sempre à luz da Bíblia. A Bíblia é o padrão, meus queridos. Se nós estamos dizendo que a Bíblia não faz uma defesa científica, uma verdade também deve ser dita. A Bíblia não combate a ciência. Não, a Bíblia não combate a ciência.
Só que as afirmações que as ciências fazem, que são, contrárias à palavra de Deus, são afirmações que não devem ser concebidas, não devem ser valorizadas. Terceiro parágrafo, terceiro ponto da nossa lição, aliás, ciência e fé. Primeiro parágrafo, a mente humana. Uma coisa que é importante nós pensarmos aqui é o seguinte: a neurociência investiga, a palavra de Deus transforma. A neurociência realmente investiga a mente humana. A palavra de Deus transforma a mente humana, ou seja, a palavra de Deus é o nosso crivo para todas as coisas, porque a neurociência realmente tem a capacidade de pesquisar, de nos fazer compreender, mas a palavra de Deus tem a capacidade de transformar a nossa mente. Paulo fala disso em Romanos capítulo 12: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente", e o que renova a nossa mente é a palavra. Ainda dentro desse primeiro parágrafo, aquele que nos deu a ciência deseja que venhamos usar o nosso potencial criativo, cérebro e coração para que o nome dele seja glorificado em todas as esferas, em todas as esferas. Quando usamos tudo o que temos para a glória de Deus, aí nós conseguimos entender o que Paulo realmente disse em Romanos 11, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo parágrafo do terceiro ponto, cristianismo e ciência não são rivais. Falamos incisivamente sobre isso aqui. Não são rivais. Tem ramos de investigação diferente, mas andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Isso aí ficou, eu penso que ficou claro durante a nossa aula. E terceiro e último parágrafo, a universidade e o abandono da fé. Infelizmente, o sistema mundano, o sistema diabólico implantado por Satanás neste mundo, usa a universidade como plataforma para implantar os seus desígnios. Mas aí o nosso escritor, ele cita aqui uma grande escritora, Nancy Pearson, na sua obra Verdade Absoluta, e ela vai dizer que os nossos jovens não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Algo importante tem acontecido nos últimos dias. O celular que está na nossa mão o tempo inteiro, sem que a gente perceba, ele está nos tirando, eh, a iniciativa de pensar. Por exemplo, você comenta alguma coisa, existem algoritmos, eh 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 hoje, que dependendo daquilo que você comenta, daí a pouco o seu Instagram começa a aparecer coisas dentro daquilo que você falou. São palavras-chaves. E aí está tirando a capacidade de pensar. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de vídeos que são oferecidos no TikTok. São vídeos, assim, com todo respeito, mas com toda a verdade, imbecis e cheio de idiotices. E as pessoas estão se envolvendo nisso. Por outro lado, nós temos hoje a implantação de um programa de inteligência artificial, onde é como se o sistema mundano está dizendo assim: "Você não precisa pensar, você pode se tornar um imbecil, idiota, você não precisa desenvolver o seu raciocínio, deixa que a gente pense por você", que é a inteligência artificial. Ou seja, é uma plataforma implantada pelo sistema mundano para tirar do ser humano a capacidade intelectual e colocar na mentalidade do ser humano algo que é dominado por um sistema mundano. Então, segundo Nancy Pearson, os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro. Nós precisamos levar os nossos jovens e adolescentes a pensarem dentro do pensamento religioso científico. Ou seja, é possível fazer isso, gente. É possível. Eu não posso simplesmente dizer para o jovem: "Ah, não, esquece isso, não pensa nisso, abandona isso, deixa isso para lá, isso vai acabar destruindo a sua fé". Não, eu preciso levá-lo a pensar. Eu preciso promover o intelectualismo religioso nele. Ele realmente precisa pensar. Nancy também afirma
que educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é uma opção, é indispensável para que a chama da fé em Deus não venha se apagar diante desse mundo caótico em que vivemos. Não adianta tentar prender os nossos filhos dentro de um departamento da igreja para que eles não pensem. Não, nós precisamos gerar neles a capacidade de pensar e fazer com que eles consigam responder à fé cristã de forma inteligível. As escrituras sagradas não são um compêndio científico, entretanto, por meio dela, podemos desenvolver uma cosmovisão cristã. Por meio dela, podemos desenvolver uma cosmovisão cristã. Precisamos realmente entender isso. Ó, a Bíblia não, eu já disse isso aqui várias vezes, mas tinha anotado nesse ponto, ó. A Bíblia não é um livro de defesa científica, mas de revelação de Deus. Porém, precisamos pensar a Bíblia de forma intelectualizada, para que nós geremos uma discussão que envolva a mente dos nossos filhos. Os nossos filhos estão na faculdade. Eu tenho um filho, já disse isso aqui, o Benhu está lá fazendo faculdade de medicina. É uma faculdade cristã, mas nem todos os professores são cristãos. Eles estão acostumados a ouvir doutores. Estão acostumados a ouvir gente que tem um raciocínio lógico muito bem feito. Se nós não construirmos esse raciocínio lógico, dentro das argumentações bíblicas, nós não vamos conseguir conquistá-los, não vamos. Eles serão conquistados e serão arrastados. Deus está nos levantando para um movimento que faça com que os nossos filhos realmente sejam envolvidos. Vou chamar aqui de um movimento bíblico-científico a fim de persuadi-los que a palavra de Deus é a verdade e que a revelação de Deus passa também pelo nosso nível intelectual. Deus te abençoe. Um grande abraço e até nossa próxima aula em nome de Jesus.